Hoje é dia 23 de dezembro de 2021, quinta-feira. Jesus Cristo realizando milagres. Quantas e quantas vezes temos ouvido esta palavra nos dias odiernos? E expressões tais como: só um milagre, foi mesmo um milagre. Afinal de contas, o que é mesmo um milagre? Existem N mais uma explicações sobre o milagre, mas eu gosto desta. De maneira geral, os cristãos creem também que no milagre, como a manifestação direta e sobrenatural da vontade divina sobre determinada situação, e serve tão somente para que o nome de Deus seja glorificado, tal como os operados pelo seu Filho Jesus Cristo. Essa definição de milagre, portanto, diz que os milagres operados por Jesus Cristo servem para a glória de Deus. Eu gosto dessa definição. Quando Jesus Cristo viveu entre nós como homem e Deus, ele realizou muitos milagres, na verdade. E alguns deles estão registrados na Bíblia Sagrada, não estão registrados todos. E eles podem ser classificados e separados em grupos para o nosso melhor entendimento acerca da pessoa de Jesus Cristo, de sua obra e missão, e também conhecermos melhor o poder daquele que nasceu no Natal. Jesus Cristo realizou milagres sobre a natureza, e nós os conhecemos e podem ser encontrados nas referências colocadas aqui neste vídeo. Jesus Cristo acalmou uma tempestade. Nós podemos ler lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27. Não vamos ler todo o texto, mas gostaríamos que você pudesse verificar em Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27, quando Jesus acalma uma tempestade. É a interferência dele na natureza. Jesus Cristo multiplicou pães e peixes por 2 vezes. Está registrado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos 15 a 21. Também no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versos 32 a 38. Jesus Cristo multiplicou pães, Jesus Cristo multiplicou peixes, intervindo diretamente na natureza, e fez isso por 2 vezes. Jesus Cristo andou sobre as águas. Coisa impossível aos homens. Está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos 25 a 33. Jesus Cristo andou sobre o mar. Ele andou sobre as águas, intervindo nas propriedades da natureza, na força da natureza, na realidade da natureza, porque a natureza foi ele quem fez. Jesus Cristo transformou a água em vinho, tão famoso milagre das bodas de Caná da Galileia, está lá em João capítulo 12, verso 1 a 11. Esta é fantástica. Jesus Cristo pagou o imposto com a moeda colhida dentro do peixe. Jesus mandou que fosse lançado o anzol no mar, fosse pegado um peixe, dentro dele tinha moeda para pagar o imposto. Está lá em Mateus capítulo 17, versículos 24 a 27. Milagres fantásticos. Milagres fantásticos. Jesus Cristo autorizou a grande pesca. Pelo menos 2 grandes pescas. Está lá em Lucas capítulo 5, versículo 4 a 11, e também no Evangelho de João, capítulo 21, versos 1 a 11. Jesus Cristo secou a figueira que não tinha frutos.
Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versos 18 a 22. Jesus Cristo, 100% homem e 100% Deus, que nasceu no Natal, ele é o Criador de todas as coisas, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E por isso ele tem total poder e autoridade sobre tudo o que ele criou e formou. Este sim é o verdadeiro Supremo, o todo soberano. Mediante sua palavra, a natureza muda o seu comportamento, sua forma de ser e de agir. Nas palavras dos discípulos, se lembra das palavras dos discípulos? Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? E respondemos nós aos discípulos: este é o menino que nasceu no Natal e cresceu em graça, estatura e sabedoria diante de Deus e dos homens. Esse é Jesus, que é capaz de mudar, de gerenciar, de alterar a natureza para que a sua vontade prevaleça. Jesus Cristo também realizou muitos milagres em seres humanos, que costumeiramente nós chamamos de curas, pois ele veio buscar o perdido. Ele veio trazer boas novas de grande alegria. Ele veio dar vida abundante. E aqui nós temos uma série muito grande de milagres realizados pelo Senhor Jesus Cristo. Ele curou um leproso, lembra-se? Está lá em Mateus capítulo 8, verso 1 a 14. Ele curou o criado do centurião. Está lá em Mateus capítulo 8, versos 5 a 13. Jesus Cristo curou a sogra do apóstolo Pedro. Está lá em Mateus capítulo 8, versos 14 e 15. Jesus Cristo curou 2 endemoniados. Está lá em Mateus capítulo 8, versos 28 a 34. Ele curou um paralítico. Está lá em Mateus capítulo 9, versos 2 a 7. Ele curou aquela mulher com hemorragia, lembra-se? Está lá em Mateus capítulo 9, versos 20 a 22. O Senhor Jesus Cristo curou 2 cegos. Está lá em Mateus capítulo 9, versos 27 a 31. Jesus Cristo também curou um endemoniado mudo. Está lá em Mateus capítulo 9, versos 32 e 33. Ele curou aquele homem da mão ressequida, quando ele disse: vem para o meio. Está lá em Mateus capítulo 12, versos 10 a 13. Ele curou mais um endemoniado cego e mudo. Está lá em Mateus capítulo 12, versículo 22. Jesus Cristo, ele curou a filha da mulher cananeia. Está lá em Mateus 15, versos 21 a 28. Ele curou o cego Bartimeu e mais um. Está lá em Mateus capítulo 20, versículo 29 a 34. Ele curou o endemoniado em Cafarnaum, lembra-se? Está lá em Marcos capítulo 1, 23 a 26. Jesus Cristo curou aquele que era surdo e gago. Está lá no Evangelho de Marcos capítulo 7, versos 32 a 37. Jesus Cristo curou um cego em Betsaida. Marcos capítulo 8, versículo 22 a 26. Ele curou uma mulher enferma. Está lá em Lucas capítulo 13, versos 11 a 13. Ele curou um hidrópico. A hidropsia é aquela enfermidade que faz com que haja acumulação anormal de fluido nas cavidades naturais do corpo. Lembra da gente falar daquela pessoa que tinha barriga d'água? É uma hidropsia. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versos 1 a 4. Jesus Cristo curou 10 leprosos. 10 leprosos. Está lá em Lucas, capítulo 17, versos 11 a 19.
Jesus Cristo curou o servo do sumo sacerdote. Lucas 22, 50 e 51. Ele curou o filho do oficial do rei. João 4, 46 a 54. Ele curou o paralítico. João 5, de 1 a 9. Jesus Cristo curou o cego de nascença. João 7, de 1 a 7. E Jesus Cristo fez muitas outras curas. Essas estão registradas lá em Mateus 8, 16, Mateus 9, 35, Mateus 12, 15, Mateus 14, 35 e 36, Mateus 15, 30 e 31, Marcos 1, 39, Marcos 3, 7 a 12. Muitas outras curas. Mas Jesus foi além das curas em seres humanos. Ele ressuscitou mortos. Milagre. A ressurreição de mortos. Lembra-se que Jesus Cristo ressuscitou a filha de Jairo? Está lá em Mateus, capítulo 9, versos 19 e 20. E também versos 23 a 25. Jesus Cristo ressuscitou a filha de Jairo. Mas Jesus Cristo ressuscitou também o filho da viúva de Naim. Lembra-se? Está lá em Lucas, capítulo 7, versos 11 a 15. E Jesus Cristo ressuscitou o seu amigo Lázaro. Está lá no Evangelho de João, capítulo 11, versos 1 a 44. A verdade, irmão, a verdade, irmã, é que Jesus Cristo sempre agiu em benefício daqueles que o procuraram e creram nele, e realizou milagres e milagres para o benefício destes. Cuidando sim desse corpo que ele mesmo vai ressuscitar na sua volta a este mundo. Jesus Cristo demonstrou amor ao ser humano, demonstrou amor a mim e a você. Louvado seja Deus, porque Jesus Cristo nasceu no Natal e veio a este mundo para fazer o bem e realizar esses milagres tão importantes e valiosos na vida de muitos e que ratificaram ser Ele quem realmente Ele é: Deus, o Filho unigênito de Deus, a segunda pessoa da Trindade. E nós vamos continuar cantando o Natal, suas recordações e lembranças, todas boas e verdadeiras. Que bom! Jesus nasceu, fez, faz e fará muitos milagres. E aqui apenas uma observação: nós não citamos todos os textos bíblicos, mas eles estão todos lá registrados, né, nesse comentário impresso que nós disponibilizamos para os irmãos. Se você quiser consultar todos os textos bíblicos, eles estão lá no nosso blog. É só você acessar e ver todos os textos bíblicos. Que Deus nos abençoe.